Olá, irmãos, a paz do Senhor de novo. Eu estou aqui para dar continuidade ao livro de Lucas, no vídeo anterior que eu enviei para vocês. Eu falei acerca de alguns assuntos do livro de Lucas, falei sobre a parábola do filho pródigo, sobre a parábola da dracma perdida, falei sobre outros textos ali. Eu quero aqui, em rápidas palavras, fazer a conclusão aqui do livro de Lucas. Faltou alguns textos que eu achei importante aqui, que eu quero abordar, que está no livro de Lucas. Por exemplo, no capítulo 18 de Lucas, nós vamos ter aqui a história, a parábola do juiz iníquo e da viúva importunadora, né? E Jesus ensinou no versículo 1, capítulo 18 de Lucas, esta parábola sobre o dever de sempre orar e nunca desfalecer. A história todos conhecem, a viúva tinha uma causa para resolver nas mãos do juiz, e ela procurava ir ter com o juiz constantemente, porém o juiz não resolvia a sua causa. Só que pela insistência daquela mulher, todo dia procurando o juiz decidiu da causa resolver a situação daquela mulher. E ela tomou posse da bênção. O versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, que é o primeiro versículo desta parábola, Jesus fala que esta parábola ela foi ensinada sobre o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Essa mulher sempre ali, viúva, né? Buscando a solução do teu problema, solução da sua causa, solução da sua dificuldade, do que ela precisava. E assim também somos nós na presença de Deus. Nunca devemos desistir do nosso objetivo. Às vezes você coloca algo nas mãos do Senhor, em oração, e a resposta ela não vem imediatamente. Ela pode demorar algum tempo a chegar. Mas você tem que perseverar, porque o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes você pede algo ao Senhor e quer a resposta imediatamente, quer o agir de Deus imediatamente, mas isso não acontece. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso. O que nós queremos no nosso tempo, às vezes pode não ser o tempo de Deus. O que nós não queremos no nosso tempo, talvez Deus quer. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso. Então, quando você orar, fazer uma campanha, colocar um propósito diante do Senhor, quando você orar, você tem que orar e não desistir. Insistir, continuar se esforçando, porque vai chegar uma hora que Deus vai responder, Deus vai agir. Se você desistir no primeiro momento, na primeira oportunidade, vai perder a bênção de Deus. Então esta parábola da viúva que importunava o juiz, ela foi citada para isso. Devemos insistir, não devemos parar, não devemos desistir quando você orar, quando você clamar, quando você pedir, quando você buscar. Não desfaleça, porque vai chegar um momento em que Deus vai lhe dar a vitória e vai te abençoar. Ainda na página 77, de 76 para 77, nós temos aqui a história do rico e Lázaro. Eu já expliquei para vocês que aqui não é uma parábola. Algumas Bíblias mais antigas está escrita a parábola do rico e Lázaro. Mas essa história não é uma parábola. Pelo menos por dois motivos. Primeiro, o versículo 19 do capítulo 16, versículo 19 de Lucas, o primeiro versículo da história, o versículo 19 diz que havia um rico
e havia um mendigo. Então é uma história real. A palavra havia é do verbo haver, que existia. Então nós não vamos encontrar em outras parábolas este verbo iniciando havia, existia. Não, aqui tem havia, existia. Havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Então essa história aqui é uma história real. Não é uma parábola, porque começa com o verbo haver, existir. E as parábolas geralmente não tinham isso. Então aqui é o primeiro detalhe para se dizer que aqui é uma história. O segundo ponto importante aqui é que nessa história há nome de pessoas. Por exemplo, Lázaro era o nome do mendigo. Parábolas, quando é parábolas, elas não citam nome de pessoas. Parábolas, elas não têm nome de pessoas. Não contêm nome de pessoas. Então observe bem que este é um detalhe aqui nesse texto que mostra que nós estamos diante de um fato real. Um outro detalhe aqui na história desse texto é que essa história ela é real para revelar muitas coisas após a morte. A história que nós sabemos é o seguinte: o rico morre, Lázaro morre e vão para o mesmo lugar. Só que nesse mesmo lugar tinha 3 repartições. Tinha um lugar chamado Seio de Abraão, onde ia a alma das pessoas que morriam salvas. E o outro lado, onde ficou o rico, era chamado Hades, lugar de tormento. E entre o Hades e o Seio entre o lugar que ficava o rico e o Seio de Abraão, tinha um grande abismo, que um não podia passar para o outro lado. Lázaro ficou no lugar de descanso, o rico ficou no lugar de tormento, com muito fogo, com muito sofrimento. E a Bíblia diz que o rico desejou voltar à terra para pregar para os seus irmãos, e não foi permitido, jogando por terra a doutrina da reencarnação, ou a doutrina da comunicação com os vivos. Uma pessoa, quando parte deste mundo, morre, seja crente ou não, não tem como mais se comunicar com os mortos e nem com os vivos. Quem morreu não se comunica mais com os vivos. Quem está vivo não se comunica com os mortos. Quando o rico pediu para vir à terra, pregar para os seus irmãos, para que eles também não viessem para aquele lugar de tormento, pai Abraão disse: não, não pode. Não tem como ir, né? Então observe bem que esse é um detalhe. Outra coisa, quando a pessoa morre sem Deus, ele vai para um lugar de sofrimento, como diz a história. O rico até lembrou que tinha irmãos, lembrou de uma série de coisas, mas não podia voltar. Não tinha mais uma segunda chance. Então Jesus citou a história do rico e Lázaro para nos revelar que após a morte não tem retorno, que após a morte não tem como se comunicar com alguém que está em vida, que após a morte sem Deus alguém vai para um lugar de sofrimento, e vários outros detalhes que Jesus cita nessa história. Então quero deixar aqui essa história da parábola do rico e Lázaro, com esses objetivos aqui, em que Jesus citou a parábola. E eu quero terminar aqui falando sobre a história do fariseu e do publicano que orava. 2 orações diferentes, capítulo 18 de Lucas, o versículo 9 até o versículo 14. Jesus cita aqui a parábola do fariseu e do publicano. Quem era o fariseu? Um doutor da lei. Quem era o fariseu? Um homem que estava a serviço da lei. Só que o fariseu orava com orgulho. O fariseu orava se exaltando, se orgulhando. Senhor, eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. Então essa era a oração do fariseu. Mas nós tínhamos também a oração do publicano, que era uma oração mais humilde, pois o publicano orava
dizendo: Senhor, eu sou um pobre pecador, eu sou miserável, não mereço a tua presença. Aí Jesus conclui a história falando acerca disso, que aquele fariseu estava errado e o publicano certo. Jesus disse na certa feita: o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, nós não podemos se exaltar nem em nossas orações. Quando você orar, ore com humildade. Quando você orar, ore reconhecendo que você é pecador, dependente da misericórdia do Senhor. Tudo que nós temos conquistado é pela misericórdia do Criador, e não porque somos merecedores. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 2, verso 8. Então, meu amado, tudo que nós temos aqui é pela misericórdia do Senhor. Quem se humilha perante o Senhor será exaltado por Ele, mas quem se exalta será humilhado. Então eu encerro aqui o livro de Lucas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta acerca do livro de Lucas, eu quero estar disponível. Mande uma mensagem em áudio, em vídeo ou em texto no grupo nosso de WhatsApp, que eu estarei respondendo o mais rápido possível. No próximo vídeo que eu quero gravar aqui, eu vou estar falando sobre o Evangelho segundo escreveu João. João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, é o assunto da quarta lição do nosso livro, os Evangelhos e Atos. Alguns irmãos faltaram, então estou aqui para falar um pouco sobre este livro, fazer o resumo, porque na quinta aula, próxima aula, teremos prova, e aí precisaremos estar atentos a esses detalhes aí das aulas. Eu vou estar gravando um vídeo para vocês, falando sobre o Evangelho de João, fazer um resumo total, não vai dar para falar muita coisa, mas os principais pontos eu quero falar. Então vocês me aguardem aí, que brevemente estarei falando acerca do Evangelho de João. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.